E de que se trata o Salmo 78? Ele é um resumão, poderíamos dizer assim, é um resumão do que Deus fez no deserto, em favor do seu povo ao retirá-lo do Egito. Asaf rememoriza fatos e julgamentos que o povo se submeteu quase que desnecessariamente por desobediência, e ele vem pontuando diversos assuntos, o que daria para fazer uma sequência de mensagens. Mas no verso 19, e eu vou ler o 18, o 19 está exposto, mas o 18 diz assim: e tentaram a Deus no seu coração. Quem foi esse? E tentaram. É o sujeito aqui dessa oração. Quem tentou foi o povo de Deus. O povo que foi retirado do Egito, em algum momento eles se indispuseram contra Deus, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E o verso 19 que está exposto, eles disseram, e falaram contra Deus dizendo, e disseram, poderá porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Na verdade é uma pergunta, e uma pergunta com um teor sarcástico. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? E a gente vai usar a proposição, afirmando, não perguntando, mas afirmando, nós servimos a um Deus que pode preparar uma mesa no deserto. Para fundamentar a exposição dessa manhã, eu não vou me basear no Salmo 78. O que eu disse? O Salmo 78 é um resumão. Então, dentro do Salmo 78, você vai elencar diversas situações que ocorreram aqui. Eu vou pegar uma delas, vou pensar uma dessas situações e vou fazer a exposição de uma das diversas situações que postulam no Salmo 78. Êxodo, capítulo 15. Tudo isso tratando sobre o Deus que prepara uma mesa no deserto. Essa é a proposição que você vai ficar em mente. Se você quiser usar outro nome, é o tema, é o título, fica à vontade. Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, que lançou nas águas, e as águas que eram amargas, se tornaram doces, e ali ele deu um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Ali ele deu estatuto, ordenação, e também diz o texto bíblico que o Senhor os provou dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades das que pus sobre o Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esse texto de Êxodo 15, capítulo 15, postula
na narrativa, no resumão do Salmo 78 também, bem como outros. Mas vamos ficar nesse aqui, nessa manhã. Se eu fizesse aqui se eu abrisse para uma pergunta, a gente começasse a fazer aqui um diálogo, perguntando qual a maior necessidade num deserto, o que os irmãos me responderiam? Algumas pessoas aqui estiveram em Israel, pastor Alvir, pastor Anselmo, outros, já tiveram a experiência de ver pessoalmente o que é um deserto. Qual é a maior necessidade num deserto? Hã? Não. Quem falou? Sombra. A primeira maior necessidade num deserto é a sombra. E isso faz muito sentido. Se você ler o Salmo 78, verso 14, a Bíblia diz que Deus se manifestava como nuvem, produzindo uma coluna com efeito sombra para que o povo pudesse circular pelo deserto. Porque a sombra, ela vai coibir os raios solares. Aquela sensação insuportável climática. E vamos pensar aqui, você no meio-dia, no calorão do meio-dia, o que você procura? A sombra de um poste. Você procura uma sombra. E a segunda maior necessidade, aí não tenha dúvida, é a água. Primeiro, a sombra ajuda você a ter um clima melhor, mais agradável. Mas é inevitável a sede. E aqui nós temos um problemão gerado pela falta d'água. Um problema sério. E isso, para se ter uma ideia melhor, eu preciso recuar um pouco com os irmãos em Êxodo, capítulo 12, versículo 39, para que os irmãos entendam. Êxodo 12, 39 diz assim: cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. Esse texto, lançados do Egito, se você pegar a versão bíblica na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, ela está dizendo o seguinte: eles foram expulsos do Egito. Imagine comigo, os irmãos, aquele momento, aquela noite em que eles estavam preparando a última ceia, a última Páscoa, a passagem ali da Páscoa, e de repente vem a ordem: olha, todos precisam ir embora. O filho do faraó morreu, todos precisam sair agora do Egito. Imagine comigo que os irmãos, que não deve ter sido uma coisa fácil, eles não tiveram tempo suficiente para fazer o provisionamento de alimento, e provavelmente tampouco provisionar água para uma viagem tão longa que seria. Imagine comigo, os irmãos, os homens apressando as mulheres: vamos embora, tem que ser agora. O problema que arrumaram, além da saída inesperada, nenhuma mulher gosta de ser apressada, é terrível. Eu passo isso em casa e sei que você passa também. Olha, tem que ser agora, vamos embora, tem que sair. É arrumar briga na certa. Não pode ser assim. Que esse Moisés é maluco? Moisés, esse tem problema? Por que tem que sair às pressas? Por que tem que sair correndo? Mas foi desse jeito. Então o provisionamento não foi suficiente. Agora imagina comigo as crianças, irmão. Sabe qual é o melhor momento aqui da reunião para os meus filhos? É quando acaba o culto. Para eles é o melhor momento, é ali fora, porque eles correm para tudo que é lado, eles entram pelo estacionamento, bistrô, rodeio, é uma festa. Não só os meus filhos, todos os outros, porque é alegria. Imagine as crianças se reunindo para sair do Egito. Eles estão achando aquilo a maior aventura, aquilo é fantástico, é impressionante. Vamos viajar, e corre para cá e corre para lá, e aquele clima tenso, clima hostil, mas as crianças não estão nem aí, eles estão se divertindo, eles estão brincando, eles querem brincar. Mas sabe quem é que vai sentir sede por primeiro? São as crianças. E você já viu uma criança com sede, irmão? É terrível. Mamãe, quero água. Mamãe, quero água. Mamãe, estou com sede. A brincadeira acabou e ela vai: eu quero água, eu quero sede, estou com sede. E a mãe agora, irritada porque o marido fez ela sair correndo, fala com quem? Fala com teu pai. Foi ele que me fez sair correndo. Fala com teu pai. É ele que tem que prover a água agora. Agora multiplica isso por 600 mil, irmão. Multiplica por 600 mil mulheres mandando: fala com teu pai. E todos os maridos agora procurando Moisés. Moisés, fica de pé aí, Moisés. Ô Moisés, fica de pé aí, por favor.
Por favor, Moisés, o senhor, Moisés. Ainda não, ele é Abraão. Todo mundo agora com os seus problemas procura Moisés ali, ó. Ele é o culpado. Ele é o responsável. Então vamos procurar quem tem esse. Moisés está viajando. E todos agora procuram. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso da terra, porque tinha que ser muito manso. Números 12, verso 3. Moisés, o homem mais manso da terra. Como é que ele ia suportar toda essa carga? E o povo agora começa a caminhar, e a insatisfação começa a ganhar espaço no coração de todos aqueles. Porque na medida em que você vai caminhando, a sede vai apertando, o racionamento de água, você não pode desperdiçar, bebe um pouquinho aqui, o outro bebe um pouquinho ali, meu Deus, onde é que a gente vai chegar? E pergunta um outro, cara, eu não sei que visão foi essa que Moisés teve, eu não sei que loucura foi essa, eu sei que assim, agora não tem mais volta, agora a gente já está aqui no caminho, no deserto, e seja lá o que Deus quiser, seja lá, vamos caminhar, e eles estão caminhando, e começa a insatisfação a bater, e começam os pensamentos surgirem, tipo, eu estava escravo, eu era escravo, mas eu tinha um teto para morar, eu tinha pelo menos o básico, provisionamento básico da minha família, agora eu não sei o que vai ser, eu não sei o que será do amanhã. Quantas vezes isso acontece na vida das pessoas, começam a olhar e não enxergar o que será o amanhã. Eu comecei agora na caminhada da fé, comecei agora a me lançar, a abrir mão de coisas que me beneficiavam, mas eram coisas estranhas, eram coisas ilícitas, mas agora não sei como será na minha caminhada da fé. E eles começam a caminhar, e de repente eles avistam um oásis, e deve ter sido um impacto muito grande, porque a sede apertando, as crianças reclamando, criança chorando, criança pedindo colo, mulher chateada, porque se tivesse se organizado não estaria passando por isso, maridos querendo entender essa visão de Moisés, estava tudo tranquilo, a minha casa estava arrumadinha, agora eu estou saindo nesse desespero, de repente aparece água, e não seria nada demais imaginar que todos correram, se lançaram para aquelas águas, uma velocidade, e a intensidade, a sede era tamanha, na mesma proporção da frustração. O mesmo tamanho da sede foi o tamanho da frustração, porque ao perceber, no primeiro gole, aquela água era intragável, ela não dava para beber, e aí se desencadeia de uma forma quase generalizada a insatisfação, porque aquela água não é suficiente para atender as minhas necessidades, eu não consigo beber, são águas amargas, e eles vão a quem? A Moisés, e continuam reclamando com Moisés. Moisés tem que ter uma solução, e Moisés se dirige a Deus. Deus providencia uma árvore, essa árvore é lançada nas águas, e as águas se tornam doces, e eles bebem a água, levantam o acampamento e seguem para Elim. Em Elim, eles encontram 12 fontes de água, e 70 palmeiras, sombra e água fresca, sombra e água fresca, e ali eles acampam. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que essa história pode nos ensinar? Esse Deus que prepara uma mesa no deserto, e aí eu faço uma pergunta retórica, não necessariamente precisa dar resposta. Será possível que Deus, esse Deus que você serve, que eu sirvo, Ele tem esse poder para preparar uma mesa no deserto? O texto bíblico diz que eles procuraram água, que eles não acharam, não diz que procuraram, que eles não acharam, mas já falei sobre isso aqui algumas vezes. Na língua portuguesa você tem os pressupostos e os subentendidos, e se não acharam, pressupõe que eles procuraram. O marcador linguístico do verbo achar significa que alguém procurou e não encontrou. Então eles procuraram e não encontraram. E o que você tem procurado na vida? O que você tem procurado na vida? O que te traz aqui essa manhã? E quais as lições que esse texto pode trazer para a gente? Primeiro,
Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que permite que passemos por amarguras na vida. A vontade de ganhar, de vencer era tão grande, que fez com que o povo não checasse primeiro a situação. Quantas vezes acontece na nossa vida, já aconteceu na minha, quando eu terminei minha graduação, bastante tempo atrás, e o desejo de passar para o mestrado, eu fiz a prova e comecei a falar para todo mundo, que olha, fiz a prova, vou começar meu mestrado tal dia, não sei o que, na UERJ, não sei o que. Quando eu fui ver a nota, eu estava reprovado. Olha, desceu amargo, e agora? Que eu falei para todo mundo que eu passei. E agora, para explicar isso? Fica quietinho. E assim acontece, mas assim, quem errou? Ninguém erra, porque o teu desejo de mudar de vida, às vezes você viu uma situação e você já começou a anunciar, Deus me deu vitória, Deus mudou o quadro, Deus mudou o cenário, mas quando chegou lá não vamos ver, não foi aquilo. Aí bate a decepção, bate a frustração, mas você testemunhou, e aí muitas vezes o que a pessoa faz, pastor Edson? Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, Senhor, eu usei o teu nome, eu testemunhei, falei que foi o Senhor, e Deus está dizendo assim, você falou porque você quis falar, né? Você viu a água, você achou que a água estava boa, e você foi lá e bebeu. Se você tivesse a prudência de checar, de ver primeiro, para depois podemos beber, você não se frustraria, mas também o teu desejo de mudança é tão grande, o teu desejo, o meu desejo de mudar coisas na vida é tão grande, que a gente fala, e a gente fala no desejo de trazer à existência aquilo que não existe, mas fica preparado, porque muitas vezes você pode se frustrar, pode ser amargo. E o que acontece não é a situação amarga em si, mas é como eu e você, ou você e eu, reagimos em situações dessa natureza. Uns vão ficar tristes, uns ficam abatidos, uns ficam reflexivos, o que eu estou querendo dizer aqui? Como é que a gente reage quando se depara com situações ruins? Qual é a sua atitude? O que você entrega para Deus? O que é que você entrega quando você está diante de uma situação frustrante, desalentadora, que te desanimou, que te decepcionou? Você ficou decepcionado, o semblante cai. Já viu aquele sorriso que você tenta dar, mas ele não é o teu sorriso natural? É um sorriso meio amarelado. E quem te conhece na hora vê, faz a leitura, olha para você, nossa, o semblante da pessoa cai. Como é que você reage? As reações, elas são diferentes, porque cada pessoa vai reagir de quê? De uma forma. Cada um vai reagir de uma forma. Uns vão se abater mais, outros vão ter uma capacidade maior de resiliência, capacidade de se adaptar diante das mudanças ruins, de quadros ruins. Mas o que não pode acontecer é o que aconteceu com esse povo aqui. O que não deve acontecer na sua vida, na minha vida, é o que aconteceu com esse povo. Sabe o que eles entregaram para Deus? Sabe qual foi a reação deles diante de Deus? Próximo ponto, versículo 15, capítulo 15, versículo 24. E o povo, repita comigo, e o povo murmurou, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Moisés, que havemos de beber? Essa murmuração, ela já ganha contornos mais hostis, ela já não é mais aquela murmuração, só estou com sede, já é aquele tipo de nível de murmuração, você colocou a gente nessa situação, agora a gente está com sede, o meu filho está sofrendo, minha família está sofrendo, os animais estão sofrendo, estamos correndo o risco de perder o gado, e aí, Moisés? E é exatamente o que não devemos fazer, é murmurar diante de Deus.
Irmão, se é uma coisa que desagrada o coração de Deus, é a murmuração. É a murmuração, é a insatisfação exacerbada, demasiada. É quando a pessoa começa a achar ruim tudo e todos. Nada presta, nada funciona, tudo é ruim. A murmuração faz com que você seja neutralizada na sua visão, de não enxergar o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem feito de bom por você, o que Deus tem feito pela tua família. A pessoa fica completamente cega, desorientada, e começa a murmurar, e essa murmuração tem consequências. Ela pode trazer consequências ruins para a tua vida espiritual, meu irmão. Ela pode trazer consequências ruins para a tua vida familiar aqui nessa terra. Precisamos ter isso em mente e pedir a Deus: Senhor, retira dos meus lábios qualquer tipo de murmuração. A situação amarga vem, a situação amarga existe, mas você possa resistir. Resista no Senhor. Murmuração é uma coisa terrível. São pessoas que se queixam, se maldizem e começam a não contemplar mais as maravilhas de Deus. Mas por que eles murmuraram, meu irmão? Isso foi a primeira vez que aconteceu? Não. Êxodo capítulo 14. Olha comigo. Ao sair do Egito, capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: Moisés, porventura não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, Moisés? Ao sair do Egito, Faraó se arrepende de ter dado a ordem de saída, e agora manda com que os seus soldados recuperem o povo. E isso chega no coração do povo, e eles começam a murmurar contra Moisés. Não havia cemitério, não havia um sepultamento digno no Egito. Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto como cadáveres, de forma brutal. Versículo 15 do capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés. Depois dessa murmuração, Moisés se dirige a Deus: Senhor, o que eu faço, Senhor? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o povo começa a marchar, e o mar começa a se abrir. O povo começa a marchar e o mar começa a se abrir. E eles vão marchando e o mar vai se abrindo. E na medida que vão caminhando, o mar vai se abrindo. Versículo 21, então, do capítulo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental por toda aquela noite. E o mar se tornou seco, e as águas foram partidas. Por toda a caminhada noturna, por toda a caminhada, o povo está caminhando em terra seca, pisando na areia seca e vendo aquela maravilha. Versículo 31. E viu Israel a grande mão do Senhor, que mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor, e creu em Moisés seu servo. Irmãos, diante de tamanho milagre, todo Israel agora louvava o Senhor. Creram no Senhor, creram em Moisés, creram no seu líder e seguiram. Por quanto tempo? Por quanto tempo, Marlon? 3 dias. Bom, se 3 dias foi suficiente, ou foram suficientes, para a murmuração desencadear de gente que viu o mar vermelho se abrir, o que seria uma coisa mais comum? Então, 3 dias, irmão, 3 dias ainda fica está na memória, pelo menos eu imagino isso. Eu não ia esquecer tamanho milagre. Eu ia estar dormindo, acordado, vendo
Não há uma explicação racional, lógica. Não é uma coisa comum. E o texto diz que todo o povo viu e creu no Deus vivo e Moisés, mas faltou água. Porque a travessia do Mar Vermelho em si não é um fim. Você entende isso? O milagre que Deus fez na sua vida não pode ser um fim. A vida continua. A caminhada da vida continua. Foi tremendo o encontro, glória a Deus, mas a caminhada continua. Não pode ser um fim. Não pode achar que aquilo ali é o resumo da vida, porque o resumo da vida é Deus te conduzir à terra prometida, ao céu de glória. E porque os milagres acontecem? Para você saber que você serve a um Deus vivo, fiel, verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, que estás no céu e estás aqui nessa manhã para abençoar a sua vida. Eles murmuraram, e a murmuração foi tremenda. A Bíblia diz em Filipenses 2,14 que devemos fazer tudo sem contenda nem murmuração. Irmão, se tiver alguma pessoa perto de você que murmure, às vezes a pessoa murmura, ela nem sente que está murmurando, e é preciso que alguém fale com carinho, de forma, mas não tem muito carinho para falar com o murmurador. Deixa eu tentar aqui pensar em alguma possibilidade, mas é meio difícil mesmo. Você tem que falar, irmãos, abandone essa prática, isso não é de Deus, isso é um pecado contra Deus. Deus desagrada daquele que murmura, porque aquele que murmura demonstra ingratidão, e aquele que não é grato a Deus pelo que tem, ele consegue só ver o que ele não tem. E até quando você vai querer viver em função do que você não tem, ao invés de agradecer pelo que tu tens? Tens a vida, tens uma família linda, tens filhos, tens um lar. Ah, mas eu não tenho emprego hoje, não tenho hoje, mas você vai ter amanhã. Ah, mas hoje eu não tenho isso. Hoje você não tem. Hoje é um deítico da língua portuguesa. O tempo, hoje, aqui, agora, acolá. Mas amanhã você vai ter, porque você tem Deus na tua vida, e isso é que importa. É isso que importa. E as coisas serão acrescentadas. O texto bíblico diz: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas te serão acrescentadas. Entrega o teu caminho, essa caminhada no deserto da vida, esse Deus que pode preparar uma mesa no deserto. Entrega o teu caminho, confia nele, e o mais, ele fará. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Eu não estou ocupando aqui um espaço só para poder cumprir a liturgia do culto. Eu estou falando porque eu creio. O mais ele fará. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A segunda coisa que eu aprendo: porque se Deus te chamou por esse caminho, significa que Ele vai cuidar de você. Se Deus te chamou por esse caminho, significa que Ele vai cuidar de você. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno, para que no tempo certo Ele vos exalte. Lançai sobre Ele, versículo 7, todas as vossas ansiedades. Por que razão eu devo lançar as minhas ansiedades sobre Ele? Porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você, porque Ele cuida de você. Você que está aí atrás, você que está aí em cima, Ele cuida de você. Deus cuida da nossa vida. Você crê nisso? Então feche os seus olhos agora e diz assim: Deus cuida de mim. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua alma.
Diga essa verdade para você mesmo: Deus cuida de mim. Eu não vou pedir para você dizer para o irmão à sua direita, à sua esquerda. Eu vou dizer para você mesmo: Deus cuida de mim. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nessa casa. Eu sinto a presença do Senhor nessa manhã. O Senhor está aqui para dar providência nessa manhã. O Senhor está aqui para trazer cura nessa manhã. O Senhor está aqui para visitar a tua família esta manhã. É momento de cura, é momento de agradecer. Lança da tua vida toda murmuração. Peça perdão, se reconcilie com Deus. Aleluia. Se Ele te chamou, Ele vai te conduzir. Sabe por quê? Porque não existe problema na vida que Deus não tenha solução. Não existe problema na vida que Deus não tenha solução. Ele tem solução. Pensa no problema que você não consegue resolver, Ele tem solução. Pensa em alguma coisa completamente assim: irmão, mas não é possível, eu não vejo escapamento, eu não vejo solução. E eu digo para você: Deus tem solução. Há um hino muito antigo que a gente cantava na época do ancião Alvir, do Moisés Anselmo. Lembra aquele Cristo é a solução? Para viver nesta terra em rumores de guerra, só Cristo é a solução. Isso era lindo, não é verdade? É as únicas coisas que eu sei. Esses louvores modernos eu não sei, irmão, perdão. Não sei, não consigo, não entra. Mas os antigos ficaram gravada. Eu acho muito bonito, eu sei pedaços. São coisas lindas, é óbvio, mas eu lembro dos antigos, então tem que citar os antigos. E aí dizia: Cristo é a solução. Cristo é a solução. Para Cristo eu digo sim, para o mundo eu digo não. Cristo é a solução. Eis a resposta certa. Cristo é a solução. Irmãos, Ele tem solução para esse problema. Seja ele qual for, lança na mão dEle. E eu vou te explicar no texto bíblico por que Ele tem solução. Veja, versículo 25 do capítulo 15 de Êxodo. Me ajuda, irmãos. E ele clamou ao Senhor. Quem é esse ele que clamou ao Senhor? Moisés. E o Senhor fez o quê? Me ajuda, crente. O Senhor fez o quê? Mostrou uma árvore. Sabe o que significa? A providência já estava garantida. A providência já estava garantida. Se a abordagem com Moisés fosse diferente, não ia mudar nada. Deus não mandou uma árvore do céu, porque o povo murmurou. Ai, meu Deus do céu, o Senhor falou com os anjos, fez uma reunião. Me ajuda aqui, o povo está reclamando. O que é que a gente faz? Senhor, estala o dedo e cria 2 árvores lá naquilo para resolver esse problema rápido. Não foi nada disso. Já havia a providência. Irmão, já há providência para a tua vida, ainda que você não saiba. Já há providência para a tua vida, ainda que você não veja. A providência está garantida, está garantida, está garantida. Basta você crer. Já estava lá, ó. Moisés clamou: Senhor, o que eu faço? Moisés, a providência está aí do lado, tem árvore. Corta essa árvore, joga na água, e ela vai se tornar doce. Sabe o que isso está dizendo para a gente? Sabe o que isso está me dizendo? Aquilo que é amargo pode se tornar doce hoje. Quem foi que falou eu creio, Jesus? Eu estou quase levando o microfone para a irmã falar aí. Coisa linda, eu creio. Aquilo que é amargo, Deus pode fazer se tornar doce hoje. E as pessoas não vão entender. Não vão entender. Por quê? Sabe por que não vão entender? Porque é providência de Deus na tua vida. É providência de Deus. É providência de Deus. Se outro chegar a beber, vai estar amargo. E ele vai olhar para a tua cara e você está sorrindo. O que é isso? Como é que é isso? Me explica isso. Sabe o que é? Enfrentando a tragédia sem perder a doçura. Cadê o Luiz Cláudio? Está aí? Luiz Cláudio, você pregou sobre Oséias semana passada. Caio Fábio escreveu em 1993, enfrentando a tragédia sem perder a doçura, baseado no livro de Oséias. É isso que eu estou falando. A amargura vai
continua amargo, mas na tua vida você está experimentando providência, você está experimentando provisão, você está experimentando as mãos de Deus na tua vida, conduzindo, dirigindo, orientando, dando livramento, dando cura, porque Ele é Deus. E alguém diz para você, mas me explica isso aí, porque essa água estava amarga. Eu falei, como é que eu vou te explicar? Para mim está descendo docinha, limonada, maracujá, docinha, está até me acalmando essa água. E a pessoa está ali assim, ótimo tudo. Mas está amarga para você. Se você quiser, eu te dou a receita. Vem para cá, vem para o meu lado, vem para Cristo, que a tua vida vai se tornar doce. Terceiro, vamos caminhar que a hora já se foi. Mas André, me explica uma coisa. Você gosta de amargura na vida? Claro que não. Claro que não, não sou nenhum doente mental. Eu gosto das coisas boas, lógico. Mas elas existem. Eu não posso negar a realidade, não. Então por que as amarguras, elas existem? Deixa eu te dizer no ponto 3. As amarguras da vida são provações permitidas por Deus. Veja o texto, versículo 25. E ali deu estatutos e ordenação. E ali o que aconteceu? E ali o Senhor os provou. O Senhor os provou. Então, as amarguras são provações, guardando devidas exceções, de amargura que a própria pessoa procurou, mas não é esse o caso, a argumentação não segue essa linha de raciocínio, mas as provações, na maioria delas, é Deus que os provou. E esse sentido de provação, eu posso perguntar a Moisés, que quem escreveu foi ele, no original, é o sentido de capacitação, não é isso, meu professor? Capacitação, treinamento. Então, por que Deus me prova a ponto de trazer uma decepção, uma frustração para a minha vida? Porque Ele tem algo melhor para mim. Ele quer me capacitar, Ele quer me fazer ver, Ele quer me fazer andar não por vista, mas pelo que eu creio, crendo nele, que Ele é a minha porção, que Ele é o meu tudo, que Ele é o meu Deus. E aí vem a provação. E é nessa aprovação que Deus busca uma aliança, restabelecer a aliança. Quando Deus te coloca em prova, Ele não quer o seu mal, Ele não quer somente a tua dor, Ele não quer a tua dor, somente não, Ele não quer a tua dor, mas Ele quer dizer para você, filha, filho, eu estou perto de ti. Filha, confia em mim, esse remédio amargo vai fazer bem para a tua vida, ele é medicamentoso, ele é terapêutico, ele é salutar, ele vai te reerguer. E Deus fez um pacto com o povo naquele momento, e Ele disse, Moisés, e Moisés disse ao povo, ou Deus dizendo Deus, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades das que pus sobre o Egito virão sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Foi no meio da provação que Deus restabeleceu a aliança com o povo. Ele tem cura para a nossa vida, Ele tem cura para a nossa alma, Ele quer tratar das nossas feridas, e Ele quer nos deixar saudáveis, e isso vem pelo caminho da provação. Sabe, quando eu olho para essa imagem, eu lembro de Fernando Pessoa, lembro. Dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sou ou passo, tudo que falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda, e essa coisa é que é linda. Irmão, eu tive que citar Fernando Pessoa para falar desse, coisa linda, essa coisa é que é linda. O que é que vocês estão vendo ali? A saída do Egito, aí vem pelo caminhar, passa por onde? Mara. Em Mara tem o quê? Águas amargas. Mas depois de Mara vem o quê? Elim.
Elim tem água boa e tem sombra. Você não pode chegar a Elim sem passar por Mara. Você jamais chegará a Elim se você não passar por Mara. Então aprenda com as amarguras, aprenda com as frustrações, porque Deus quer te conduzir a Elim. Deus quer te conduzir a águas frescas, a sombra e vitória na tua vida.